Boa noite a todos. É um prazer estar neste programa. Eu sou Iván Sousa Soares, eu sou integrante do Instituto Histórico e Geográfico de Jaguarão. É uma distinção que o pessoal vinculado à história de Jaguarão me deu. Sou o único uruguaio que integra o Instituto e me sinto muito bem de estar falando com todos vocês. Ademais, o assunto que nos convoca é um tema que nos hermana como tantas outras coisas em nossos orígenes, coisa que não é muito comum falar, nem talvez nem pensar, é de que nossas duas cidades, Jaguarão y Río Branco, tienen un origen común, es decir, surgen de una guardia militar que fue determinada por un virrey español del Río de la Plata en su momento, en 1792, y de esa guardia, algunos años después, se instala a Guardia Portuguesa en 1801, y a partir de ahí a Guardia Española, que estaba de este lado, pasó para el otro lado del río y sigue como Guardia Militar Española, y de este lado una Guardia Militar Portuguesa, y de ahí evolucionan entonces las dos ciudades. Ese origen común, yo acredito que es una cosa a resaltar, porque es la hermandad de la raíz, como podíamos falar. Então, em nome dessas coisas que nos hermanam, eu pretendo falar hoje sobre uma visita que marcou muito nessa nossa fronteira lá faz muito tempo, no ano 1853, concretamente, isso foi no outono de 1853, com a presença aqui em Jaguarão, que vinha de um destierro que estava cumprindo em Rio de Janeiro, na prisão de Santa Cruz, o general Frutuoso Rivera. Frutuoso Rivera foi o primeiro presidente que teve nosso país, o Estado Oriental, em 1830, e depois a figura dele era muito participativa na vida política do Uruguai. Então teve vaivenes, tanto estava lá em cima como também estava desterrado, como neste caso lá em Rio de Janeiro, em uma fortaleza que lhe servia de cárcel. A presença de Rivera em Jaguarão era um elemento tão estranho que o pessoal tinha dúvidas se realmente isso ia acontecer, se não era apenas rumores de cogitações que surgiam através da igreja, da loja maçônica que estava instalada já aqui em Jaguarão, da guarda militar que existia aqui na fronteira. Era toda uma incógnita, tudo era dúvida. E então haviam reuniões e mais reuniões para ver o que se faria com a presença de um personagem tão controvertido como era o brigadier general Frutuoso Rivera, Don Fruto, como se le decía, o el Pardejón. Eu gostaria de sublinhar, de resaltar que Rivera, en la vida política do Uruguai, foi o fundador del Partido Colorado, un partido, junto con el Partido Blanco, que conviven até hoje. O sea, realmente es una raridad en el mundo que partidos de tanto tiempo, imaginen vocês que
Isso aí surge, a criação dos dois partidos surge em 1836, en una batalla que se llamaba la Batalla de India Muerta. E até eu acho gostoso contar para vocês como surgiram essas duas cores, por que surgem. Rivera, como representante del gobierno del Estado uruguayo, usaba divisa en los chapéus y en las vinchas azules. Y Oribe, del Partido Blanco, usaba divisas blancas, defensor de las leyes, y el Estado oriental Rivera. ¿Qué acontecía? El sol comenzó a desmerecer las vinchas y las divisas azules y comenzaron a ficar brancas, y de esa manera se confundían las divisas de Rivera con las divisas de Oribe. Entonces Rivera partió por lo sano, como decimos los paisanos, y mandó cortar la bayeta dos ponchos. Todos los que conocen el poncho patria saben que la bayeta es vermelha, es colorada. Entonces Rivera mandó cortar la bayeta dos ponchos con las facas y botar en los sombreros y en las vinchas. De esa manera entonces ficaron colorados por un lado y los blancos de Oribe por otro. Y esa cosa continúa desde 1836 hasta ahora. Bueno, voltamos entonces a presencia de Rivera, que además era gran vaquiano. As mentas de vaquiano saben, todo el mundo sabe que el vaquiano es aquel que conoce el camino, que conoce las pasadas, as picadas en los montes, en los matos. Rivera era famoso por sus condiciones de gran vaquiano, y se decía, tal vez exagerando un poco, de que conocía el terreno por el gusto del pasto, el gusto da erva, do pasto. Bueno, tal vez sea exagerado, porque acredito que humanamente es difícil que eso aconteciese. Bueno, entonces, Frutuoso Rivera estaba que viña, que no viña, que estaba doente, que estaba mejor, que estaba peor, y habían reuniones y más reuniones en la ciudad de Yaguarão, para ver qué se faría con la presencia de tan controvertido personaje aquí en la ciudad. Entonces, después de todas esas reuniones, se resolve cómo iba a ser a recepción de Rivera. Se sabía ya de que él, si vinha a Yaguarão, vinha con una escolta pessoal que no era menos de 20 personas, por lo menos, y entonces se organizó toda una recepción que se anunciarían con los sinos de la iglesia tocando, por su lado a guardia militar que estaba en Yaguarão iría a recibirlo también, y escoltaría él, somado a escolta pessoal de Rivera, desde la plaza allí de frente a Santa Casa hasta la plaza principal aquí de frente a iglesia. Y así se cumplió, con despliegue de bandera, con a presentación de armas, toda una organización digna de un jefe de Estado, una recepción de un jefe de Estado. Bueno, mas Rivera vinha doente, él tenía contraído tuberculosis en la cárcel de Santa Cruz, ahí en la Fortaleza, en Río de Janeiro, y si bien había sido liberado de en febrero, recién él consiguió vivir en unas condiciones de salud más o menos regulares
como eu falei lá no começo ou mediados do outono, ou seja, que estaríamos falando entre março e abril de 1853. Chega então Rivera nessas condições, é escoltado, chega até a praça de frente à igreja ali, vem com muito cansancio, ele vinha de navegar desde Rio até Santa Catarina, y de ahí él veio entre caballo y alguna carroza que le auxiliaba para aliviar un poco as condições do transporte. Y entonces se notaba de que Rivera estaba en esas condições, estaba muy magro, tosía mucho, estaba realmente en un estado calamitoso y o pessoal começou a cogitar allí de que él podría estar bêbado, porque no podían acreditar de que el brigadier general Frutuoso Rivera, esa pessoa de que tenía tanto protagonismo con tantas batallas ganadas, tenía guerreado lá en las misiones y tenía reconquistado para el Estado uruguayo las misiones que nós llamábamos misiones orientales, mas en realidad estaban en dominio do imperio, y que llegase en esas condiciones tan calamitosas de salud, y entonces viendo que él apenas, después que desceu do cavalo, él apenas se mantenía en pie, en la noche o pessoal en las tabernas y até en las ceias, nas casas do pessoal da cidade decían que Rivera, sim, que era Rivera, porque alguém botava em dúvida de que fosse Rivera, esse sim, é Rivera, mas ele estava bêbado, e por isso era essas características que ele mostrava tanta debilidade. Ele entrou num cavalo tordillo negro, que había sido digamos, preparado para él con un apelo chapeado en condiciones de ser un caballo do general Rivera. La escolta resultó que serían en torno de 40 personas y formaban parte también de la comitiva toda do Rivera, 2 carretas y una carroza con os materiais que ele hacía. O assistente, o comandante da escolta dele, que era además assistente do Rivera de toda a vida, se chamava Camilo Vega, e realmente foi quem ajudou ele a descer do cavalo, porque, como já falei, ele estava muito fraco. Aí, de repente, ele era uma pessoa muito comunicativa e muito conhecido, ele era uma pessoa com muita penetração en la masa, como se diz comumente, ou seja, era um caudillo em toda a concepção do termo. Então, de repente, se aproxima que había sido velho conhecido dele, que era o padre Temudo Cabral Diniz, que o saúda y se presenta, y Rivera, que lo conocía ya desde Melo y de otros lugares de Uruguay, se sorprende de que lo encuentre aquí en Yaguarão. Y acontece de que o padre Temudo es el que le hace a recepción. Y ahí yo acho importante que eu les conte y les leia de aquí, de un texto, parte da alocución del padre, que inicia, y después o que o Rivera responde. O padre comienza con un discurso
diríamos, muito pegajoso. Excelentíssimo senhor brigadeiro general Dom Frutuoso Rivera. E aí faz uma série de considerações de exaltação à pessoa do general Rivera, mas acontece de que eles não, os antecedentes dessa relação entre Rivera e o padre Diniz não havia sido das melhores. Por isso é que o Rivera, quando lo vê e depois essa recepção que faz o padre, Rivera realmente fica surpreendido. E culmina sua locução, o padre Temudo, dizendo que Rivera havia sido um herói da liberdade. A lo que Rivera, então, com uma pose muito da época, em seu uniforme militar que portava sem galardones, mas militar al fim, uma pose napoleônica com a mão entre os botões da casaca, começou a falar isso que eu pretendo ler para vocês. Dice: les agradeço com o coração em mãos por esta mais que generosa acolhida, e que minhas pobres palavras não sabem nem lhe podem dar apropriada e forçosa retribuição. Sempre que nesta fronteira busquei ajuda e proteção, he hallado acolhimento e amparo, como o que hoje me oferecem ustedes. Acolhimento afetuoso e cuidadoso amparo. Recordo que por última vez, faz muito tempo, pude ter refúgio nesta vila, logo de vadear o Passo das Pedras e buscar asilo do lado de cá do rio. Isso foi outra vez que o Rivera vinha fugindo lá do Uruguai, que inclusive há um dito de outro herói nosso que era bem da fronteira também, da zona del Paso del Dragón, Juan Rosas, que le decían el rubio negro, y que foi quem trazia o Rivera cortito y que logró zafar pasando para este lado de la frontera en el Paso de las Piedras. Y es a esa situación que Rivera se refiere aquí cuando dice que buscó amparo en este lado del río. Y entonces me quedé muy acomodado, satisfeito y contento, pese a que me atacaran las pulgas na primera noite y casi que me facen volver a la República Oriental, vencido e destrozado. De maneira que não sou tão herói assim como pregona o cura, pero sou sim um homem de armas, só que com disposição para desarmar, para arreglar as coisas, para cumprir antes que ordenar. Venho de um interminável destierro em que fora da minha pátria sempre me senti como nela. Desde lá, no Rio de Janeiro, no Brasil, pude dar-me conta de que não tinha inimigos, porque nunca os fizera de verdade. E sim tive alguns como adversários, já agora é como que não os tivesse mais. E aí, depois de outras considerações, Rivera culmina então com muitas gracias a todos e um término não muito comum em nossa língua tampoco, que é "y buena dicha". Com estas palavras, então, o Rivera culmina essa alocução, teniendo, que isso aí eu omiti, de um lado, de frente à igreja, tinha de um lado o comandante
da Guardia Militar e do outro lado o presidente da Câmara de Vereadores. Desta maneira eu me despeço então até uma próxima oportunidade em que seguiríamos falando do Rivera porque, como dizia Martín Fierro, a mi relato ainda le falta lo melhor, porque o Rivera realmente foi uma vida fantástica e até depois de morto, fato que aconteceu na cidade de Melo, muito perto daqui, houve todo um desafio para, digamos, darle um entierro acorde à sua importância. Então, numa próxima oportunidade, nós continuaríamos falando sobre Dom Frutos Rivera. Muito obrigado.